Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana, que é a Maria da Luz Mística. Vou colocar para você as cartas sobre os próximos 7 dias. E o seu papel, então, é escolher entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de cada monte escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E é isso! Luzinha do Monte 1. O que mais me chama a atenção nessa próxima semana é que existe uma estagnação ou uma energia muito passiva no que diz respeito à vida afetiva e vida emocional, mas existe muito movimento acontecendo no que diz respeito à vida material. Então, referente a estudos, trabalho, dinheiro, oportunidades, esse louco 8 de paus mostra muito dinamismo e muitas chances disponíveis para você. Bom, eu vou explicar cada parte individualmente, mas o principal que eu pego aqui olhando a sua tiragem é isso, Luzinha. E aí a semana de vocês vem com a carta do Hierofante, a carta 6 de copas, mostrando a energia disponível. O Hierofante fala muito sobre você conseguir estabelecer uma ordem, ou mesmo estabelecer uma organização na sua vida, de uma forma que é prática e que segue o seu senso interno de justiça. Só que tem um ponto interessante. A carta da justiça vem como conselho. E vamos falar um pouquinho sobre a diferença dos dois então. O Hierofante acredita naquilo que sente, naquilo que percebe, nas próprias experiências. Na real, até é uma carta que se relaciona demais com aquela percepção de mundo de eu tenho que ver para crer, ou as coisas precisam acontecer de tal forma. A justiça, por outro lado, fala muito sobre a justiça divina, sobre o equilíbrio que às vezes não parece tão harmonioso ou não parece tão justo para os homens, ou seja, para a humanidade na real. Então entenda que em alguns pontos você quer fazer as coisas acontecerem e quer se organizar, só que em outros pontos você vai precisar observar o que é realmente merecido, o que é realmente válido, o que seria justo, mas não numa perspectiva social, às vezes o que é justo numa perspectiva maior. Exemplo, quando eu falo social, eu não quero falar de recortes sociais ou de sociedade, eu quero falar de convenções sociais. Então o exemplo é, vamos supor que você pisou muito feio na bola com alguém e aí essa semana você quer que essa pessoa te perdoe, e aí você tem um diálogo com essa pessoa pedindo perdão. Só que se você for parar para observar, talvez esse perdão não seja merecido ainda, porque talvez essa pessoa ainda está no processo dela. Ela ainda está magoada, ela ainda está ressentida. Às vezes não é justo para esse outro indivíduo que esse perdão seja concedido. Então, é importante aqui entender quais são as consequências que você está colhendo em relação às atitudes que você tomou no passado e não se vitimar. Não se vitimar achando que para você a barra tem que ficar limpa ou que a vida ou o outro tem que passar pano para você. Nesse sentido que é interessante você saber diferenciar sua justiça interior da justiça cósmica ou da justiça maior. No mais, com o Hierofante e o 6 de copas, eu entendo uma oportunidade muito bonita de você fazer as pazes com os seus sentimentos da infância, de você se envolver em processos terapêuticos, leituras e experiências que te mostram o significado daquilo que você passou no passado. Passou no passado parece até redundante, mas sim o significado do que é parte do passado. Existe uma estruturação e um ponto de equilíbrio a respeito dessas emoções antigas que vão tocar, por exemplo, em questões da infância, em questões nostálgicas, em como você descobriu ou mesmo começou a perder a sua inocência e a sua ingenuidade. É aí que existe um trabalho sendo feito. E a justiça com os 5 de copas mostra, às vezes tem alguma dor que você está aguardando, tem algum apego que está armazenado, e agora é hora de você restaurar isso, fazendo então um reajustamento completo de corte, de realmente uma ruptura com esse aspecto passado que ainda está ali dolorido, que talvez não estivesse sendo tão percebido assim. No geral, o Hierofante é uma carta de polaridade positiva, então é uma carta bacana, mostra uma semana equilibrada, tranquila. Talvez você precise lidar com questões burocráticas ou mesmo essa questão do estudo, podendo ser o autoestudo ou estudar por algum outro objetivo mais prático também fique bastante evidente para você. Temos aqui os enamorados com a carta 8 de copas, mostrando você enquanto indivíduo.
E o campo mental dos enamorados tem o clássico significado de alguém que está se sentindo em dúvida, no geral. Então, talvez você ponderando os seus caminhos e as suas possibilidades, tentando entender qual é a voz do coração, como você pode se posicionar a respeito da sua vida a partir do sentir e não da lógica. Só que tem mais do que isso. Esses enamorados falam sobre uma transição que é justamente sair do Hierofante para virar Arcano 6, porque o Hierofante é a carta 5, enamorados é a carta 6. E é assim, a partir da compreensão de que existe algo mágico, encantador e belo que pode te nutrir de dentro para fora, existe um estado de plenitude, de contentamento, que ao mesmo tempo sela e blinda o seu campo das pessoas e das situações externas que poderiam te prejudicar, como também é capaz de te fertilizar e de te trazer plena alegria. E o 8 de copas mostram que essa compreensão e talvez até mesmo a sensação de dúvida ou de limbo que pode às vezes pairar para você nesses próximos 7 dias, vem porque você entende uma necessidade forte de se afastar de algo ou de alguém. De se afastar de uma circunstância que te magoou, na qual você criou fantasias, expectativas e ilusões de que teria um jeito de remediar ou de que teria alguma alternativa diferente do que seguir em frente, virar as costas e ir embora. Mas isso começa a ficar mais nítido agora. A saída realmente é buscar um outro tipo de final feliz, também a partir de um novo começo feliz. O 8 de copas mostra essa pessoa com muita sabedoria, conseguindo se afastar do desequilíbrio. E às vezes essa jornada pode parecer solitária, ela pode parecer dolorida, ela pode trazer um frio na barriga, mas ela é realmente o desbravar da própria existência, da própria vida. Então, tem uma tônica emocional forte aqui, entende? Tem uma tônica do contato com o espírito, com o contato pelo sentido da existência, com o se render. Mas é numa perspectiva tranquila. Não é numa perspectiva de dor, de perrengue, de deitar na lama e se enroscar nela. Ou melhor, né? Se lambuzar nela. Então tem aqui esse resgate acontecendo, um resgate da própria harmonia interior. E a vida emocional, a vida afetiva, vem com a temperança e o 4 de espadas, que é um momento de pausa. Então as pessoas solteiras que não estão conversando ou se envolvendo com ninguém, nem um flertezinho, nem um contatinho no WhatsApp, essas pessoas permanecem assim. Eu não vejo aqui chegada de novas pessoas. Para quem está num relacionamento sério, é uma fase em que a relação continua, então não há perspectivas de romper o relacionamento, mas algum tipo de trégua, algum tipo de tempo, algum tipo de afastamento se faz necessário para que vocês consigam refletir a respeito do envolvimento. Então, quem está no relacionamento sério, a relação fica mais fria, fica um pouco mais distante com esse propósito maior. Como é que eu vou me equilibrar aqui? Até mesmo porque assim vocês vão entender o que está em excesso e o que está em falta na dinâmica para conseguir, então, estruturar, equilibrar e trazer essa energia da justiça, que é o conselho da semana. Para as pessoas que estão se envolvendo com alguém, mas não é um relacionamento sério, é uma semana em que as coisas ficam mais afastadas, então o envolvimento com a crush fica mais afastado também, existe menos diálogo, existe algum tipo de tranquilidade a respeito disso, você gosta desse tempo em solitude, a outra pessoa também, é um momento necessário. E algumas pessoas que estão dando um tempo, porque, sei lá, relacionamento já estava acontecendo, mas houve uma ruptura, gente, a tendência é que a relação não acabou. Ela está passando também por esse momento de mudança radical e para isso esse momento afastado precisa acontecer. Então tem uma tendência a haver um retorno lá na frente. No sentido material, né, como eu abri o vídeo comentando, Louque 8 de paus. Então quem está trabalhando é uma semana em que você tem que fazer coisas novas, tem que aprender coisas novas também, conversar com gente diferente, se adaptar a situações, usar muito da criatividade, precisa chamar atenção aqui para se organizar no sentido prático e no sentido burocrático, né, no sentido do sistema mesmo do trabalho para as coisas conseguirem fluir, mas assim, tem dinheiro entrando, tem serviço chegando, tem cliente chegando e é tudo muito gostoso de ser vivido. Eu entendo que o trabalho em si, ele preenche muito dos seus dias nessa semana. Isso te traz um gás interno, isso te mostra até mesmo o tanto que você tem potencial ao seu redor. Quem busca oportunidades profissionais, essas chances estão a caminho. Você vai precisar usar o seu carisma, a sua voz e não ter vergonha ou timidez para mostrar o que você sabe e ir em busca das suas oportunidades também.
Algumas pessoas podem fazer viagens profissionais, talvez até por isso que haja esse afastamento no seu sentido afetivo. E a ideia é se lance, vá beber dessa fonte, porque daí pode sair coisa muito boa para você. No sentido financeiro é isso que eu falei, tem dinheiro entrando. Esse dinheiro ele tende a ser utilizado, aí pede-se aqui o uso da razão para não torrar dinheiro, para não gastar com futilidade, para, sabe, conseguir fazer um uso legítimo dos próprios recursos. Quem está estudando vai sentir vontade de estudar tudo ao mesmo tempo. Então precisa se organizar também. A rotina ela está muito volátil. Por dentro você está passando por uma transformação emocional e espiritual e enquanto isso o dia a dia está ali. O arroz com feijão de todo dia ele segue acontecendo. Por isso que pede-se esse foco maior, mas que seja utilizado de forma inovadora e aberta para o novo. E é isso, gente. Uma semana que pede esse equilíbrio, que pede esse desvinculamento da dor emocional que ainda está sendo guardada, que talvez não esteja tão evidente assim, que fala sobre a pausa afetiva, mas que vem para te colocar numa posição bem colocada e bem estruturada, então é só aproveitar. E aí, Luzinha, muita gratidão por ter assistido. Me conta aqui nos comentários como que isso se conecta com a sua vida. É o maior prazer para mim ler esses comentários e sentir a gente pertinho. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a semana que vem. Luzinha do Monte 2, vamos lá. A semana de vocês vem com um excelente momento afetivo e emocional. Quem principalmente não está num relacionamento, não conhece ninguém, tem possibilidade de acabar conhecendo, iniciando um novo envolvimento essa semana, sendo algo realmente muito gostoso. Vem para te mostrar que amar é bom. Eu amo quando vem isso. E assim, vamos lá. A carta do Imperador com a carta da Princesa de Ouros mostra a tônica da semana de vocês. Então, um resumo dessa semana. Você tem o poder nas suas mãos. Você construiu muita coisa. Pra você chegar até aqui, pra você estar assistindo esse vídeo, por toda a sua história, você batalhou demais. E agora, pode ser que você já tenha se acostumado um pouco com as suas conquistas e isso já não está trazendo mais tanta satisfação assim. Você sabe lá no fundo que tem algo maior, melhor, algo diferente que pode se manifestar. A vida ela pede aqui essa leveza, esse entusiasmo, esse brilho, esse suspiro interno. E você está observando ao seu redor e pensando, o que eu faço então? Agora que eu atingi um certo ponto, como é que eu passo para o estágio seguinte? Eu entendo com essas cartas que você não quer sacrificar, você não quer abrir mão, você não quer fechar as portas que você já abriu. Mas ao mesmo tempo, permanecer como está seria sim engessar. Seria jogar o próprio potencial e a própria gana fora, que também não é uma boa possibilidade. Então, o que rola? A Princesa de Ouros. Eu entendo vocês querendo se manter onde vocês estão e com o que vocês têm nas mãos, mas também querendo que uma nova chance consiga se concretizar, consiga se manifestar para você. Energia da Princesa de Ouros aqui. Então, a comunicação com alguém, os convites, as oportunidades, tudo isso começa a borbulhar e você entende, realmente, esse meu chamado interno, esse meu tédio, ele está aqui porque existe o além da minha realidade atual. Existe uma expansão possível. E aí você está pescando essa expansão. Só que a Lua com 2 paus mostram como que está o seu campo mental, como que você está enquanto indivíduo. E a Lua mostra que rola uma confusão. É uma confusão porque a intuição se mistura com os pensamentos, os medos se misturam com a realidade. É difícil se entender aqui. Existe uma complexidade e uma sensibilidade muito fortes, que até mesmo te chama para um trabalho mais implosivo, ou seja, para olhar para dentro de si e entender o que está doendo, o que está florescendo, que movimento que está acontecendo aí dentro. Que movimento que, se alguém te olhar, não vai nem desconfiar que está rolando, mas que você sabe dentro de você que está ali no agito. Então, tem essa complexidade psíquica que faz com que essas oportunidades precisem ficar muito escancaradas para que você consiga acessá-las. Não tente buscar na razão e na lógica esse algo além que essa semana quer te entregar.
Se permita, na verdade, fluir e sentir. Talvez algumas pessoas estejam tendo até umas sensações premonitórias que não sabem dizer de onde, que é, tem possibilidades abertas para mim, eu sei que meu caminho está se abrindo, mas eu não teria base, eu não teria ciência para falar isso, mas eu sei que tem. Então, confia exatamente nisso. Confia nessa ansiedade às avessas, que é antecipar algo bom que está chegando e não entender por quê. Delicioso viver isso quando você se rende ao mistério. Simplesmente delicioso. E aí, então, a carta da Lua fala, confie nos seus sentimentos e na sua intuição, mas questione os seus pensamentos e as suas ideias. Às vezes, as suas estratégias mais práticas não estejam te conduzindo exatamente para o que você acredita que você está indo. Porque a Lua é confusa. Ao mesmo tempo, a bússola interna do coração, ela está afinadíssima. Ela está sintonizada realmente com o seu destino, com o seu norte. E aí a gente tem a estrela com o 8 de ouros, mostrando inclusive que algumas pessoas começam a perceber a si mesmas com jovialidade, com alegria, com leveza, depois de um período caquético e caótico. Depois de ter passado por uma catástrofe, por um turbilhão. Porque no tarô, a carta que vem antes da estrela é a carta da torre. Então, algum tipo de colisão, algum tipo de dissolução bem desafiadores rolou, isso pôs o seu emocional lá embaixo, pôs a autoestima lá embaixo, mas agora existe esse reerguer-se. Inclusive com a sensação de conquista do imperador. E aí, o que rola então na vida afetiva, na vida emocional? Pessoas que estão totalmente descompromissadas, o caminho está aberto. As chances estão disponíveis, as cartas estão literalmente na mesa. E aí a estrela fala, se você olhar ao seu redor, você pode encontrar alguém novo. O 8 de ouros também se relaciona muito a conhecer pessoas novas, pessoas que têm afinidades, gostos e até mesmo objetivos de envolvimento que são similares aos seus. E se você se abrir com ingenuidade, com vulnerabilidade, com doçura, sem projetar as mágoas do passado, também pode funcionar. Não é que o negócio pode dar certo, Luzinha? Então aproveita, você merece. Algumas pessoas podem começar, inclusive, envolvimentos com pessoas do ambiente de trabalho, de estudos, de algum tipo de grupo que frequenta, principalmente assim, às vezes do ambiente de trabalho, mas sendo um 8 de ouros, alguém que te presta um serviço, um colega de um colega de trabalho, sabe? Pode ter a ver aí com essa parte mais dos serviços. Eu não tenho outra palavra. Pode ter a ver mais com essa parte dos serviços, não necessariamente seria relacionada a seu trabalho, mas pode ser esse o meio em que surge essa possibilidade de amar. E aí, para as pessoas que estão no envolvimento que não é sério, pessoas que têm crushes e contatinhos, um momento delicioso, um momento muito gostoso. Pode você acabar desconfiando dos seus próprios sentimentos, dos interesses ou das intenções dos outros, mas alguma coisa lá dentro fala, se abra, viva, dá a cara a tapa, entende aí o que você está sentindo e vive essa história. A ideia é essa mesma, vive essa história, sem colocar barreira, sem colocar freio, sem ir de forma desmedida também, porque o naipe é ouros, então você tem aterramento, você tem estrutura e consciência de se abrir, sem se fundir, sem esquecer quem você é no meio do caminho. Realmente um momento muito precioso. E para as pessoas que estão no envolvimento sério, a relação talvez estivesse um pouco mais desgastada, saindo de um período mais caótico, mais crítico, algumas verdades podem ter sido reveladas, algumas fofocas podem ter acontecido ao redor de vocês, mas agora a estrela chega como um bálsamo de restauração, realmente um bálsamo de cura. Então há uma tendência que há uma reconciliação muito bonita, inclusive muito vivaz, a relação ganhando vida de novo. E isso é gostoso, isso preenche o casal. Pessoas que estavam ali presas em relacionamentos antigos ou presas em sentimentos antigos se percebem com maturidade e com liberdade em relação a esse passado afetivo. Ainda vale essa ideia de que talvez até conheça alguém novo, é até recomendado, Mago e As de Copas é o conselho. Na vida material, Luzinha, a gente tem a carta da morte com a carta 7 de espadas. Aqui está o calcanhar de Aquiles da sua semana. Por quê? Essas cartas chamam a atenção para possibilidades de prejuízos. Esses prejuízos podem ser tanto perda de dinheiro, perda de algum patrimônio, possibilidade de algum tipo de furto.
Então você tem que ficar muito atenta, não cair no golpe no WhatsApp, não sair por aí com a bolsa aberta, não deixar a carteira dando sopa, cuidar realmente do que é seu. Não vejo sendo uma semana interessante para fazer novos investimentos financeiros ou para emprestar dinheiro para o coleguinha, para o familiar, quem quer que seja, tá? Então, realmente pede um instinto aqui muito mais protetor, muito mais do imperador mesmo, de querer manter o que é seu nesse aspecto. E o 7 de espadas fala que se você tentar bancar o espertinho, você pode acabar se dando mal. Então, cuidado. Exemplo, sei lá, você vai numa loja e aí você vê que a vendedora colocou uma peça de roupa a mais na sua sacola e você fala, se ela colocou eu vou sair daqui. Aí você sai, a loja apita, parece que você tá roubando. E aí vira aquela cena, entende? Não tente ganhar vantagem em cima de ninguém. Você pode até assistir o vídeo e falar, mas eu não tento. Bom, alguma oportunidade aqui de fazer isso pode aparecer e pode ser que você sinta que você é mais inteligente, mais espertinho do que agir de uma forma ética, por isso o conselho. E para as pessoas que estão trabalhando, essa morte com 7 de espadas mostram que algumas mudanças bem fortes no ambiente de trabalho podem acabar acontecendo, você vai ter que ter muito joguinho de cintura para lidar com isso. Tem que tomar cuidado com gente invejosa, gente chata, gente tóxica do ambiente de trabalho também, ou do ambiente de estudos. Se essas pessoas ficarem falando bagaceira no seu ouvido, ignorem. Cuidado também com a energia que você absorve do ambiente de trabalho, se proteja energeticamente, espiritualmente, faça suas orações. Essa morte com o 7 de espadas mostra até que talvez algumas pessoas ao seu redor sejam demitidas ou precisem mudar de setor, enfim, pode existir algum tipo de desagrupamento, de separação realmente acontecendo nesse ambiente de trabalho. Você consegue sair ileso dessa situação, mas pode existir esse desconforto. Para quem está buscando oportunidades profissionais, essa é uma combinação que fala, olha, será que você está tentando mesmo? Presta atenção, você está dando o seu melhor? Talvez você tenha que mudar aqui o disco, a estratégia e buscar essas chances em outro lugar, de outro jeito, até mesmo sacudindo algum tipo de estagnação ou até uma energia mais preguiçosa mesmo. Coloca a mão na massa. Muda então esse cenário que está mais fechado, mas as suas atitudes também vão precisar se transformar para isso. No sentido dos estudos, pode existir um desânimo, você procrastinando, então assim, é uma semana que realmente não flui tanto quando o assunto é dinheiro e trabalho, por isso esse instinto preservador vai ser bem-vindo. O mago com as de copas, que é o conselho da semana, pede que você faça atos de amor. Fale que ame alguém, ofereça um abraço, um mimo, um ombro amigo para quem você ama. Entenda com o mago e o as de copas que talvez você tenha uma vontade, um desejo criativo, um foco, algo que está ali, cheio de fogo interno e ao mesmo tempo cheio de sentimento querendo transbordar, mas você estava tentando conter. Liberta isso, faz acontecer. Vai pintar uma aquarela, vai cozinhar uma receita nova, vai iniciar o estudo que você tanto deseja, vai realizar o seu sonho. Dê o primeiro passo para um grande sonho. Agora você tem essa oportunidade de fazer isso. O mago com as de copas aponta. Você pode fazer um investimento do seu tempo e energia, de maneira que isso vai se desdobrar, te oferecendo plenitude e contentamento também, pura alegria. E que talvez seja até aquele elemento X que o imperador com a princesa de ouros estão buscando ao longo da semana. Desconfie das esmolas que são boas demais, mas não deixe de agir. Sabe? Use o senso crítico, desconfie dos pensamentos, lembra, questione seus pensamentos. Quando a esmola tá boa demais aqui essa semana, você realmente tem que recuar, mas tome atitudes para você se realizar enquanto indivíduo, para você ir atrás do que você mais almeja, do que você nem sonharia que era possível. Aqui o impossível pode ser realmente uma possibilidade, basta acreditar e ir atrás. E é isso, Luzinha. Muita gratidão por ter assistido. Me conta aqui nos comentários como isso se relaciona com a sua vida, minha parte preferida que eu falo todo tarô da semana. Fique com Deus, um grande beijo e até a semana que vem. Luzinha do Monte 3. A semana de vocês vem com a carta do Sol e o Cavaleiro de Paus. Então é um caminho muito aberto, uma tendência à prosperidade, à expansão, a ter consciência e brilho através de você. Só que tem um ponto. Tá tudo
tudo lindo, tá tudo maravilhoso, Luzinha, mas você não tá conseguindo enxergar isso. Você tá duvidando de si. Você vem com a carta do pendurado e os 5 de ouros. Então, você enquanto indivíduo está com alguma sensação de estagnação, alguma sensação de frustração, até mesmo de dor interna. E há uma sensação de lentidão também, de, eu não sou capaz, as coisas podem dar errado, não vou me esforçar, não vou dar o meu melhor. Enquanto ao seu redor tá todo mundo assim, cara, vai dar tudo certo e o universo vai te obrigar a dar tudo certo. Existe intervenção externa, intervenção realmente divina acontecendo, para que mudanças efetivas consigam se manifestar na sua vida, especialmente no que diz respeito à sua vida material. Então, o Sol com o Cavaleiro de Paus mostram algum tipo de movimento muito radiante, muito promissor e muito próspero, que traz puro crescimento e que traz muita vitalidade e energia também. Existe visibilidade, reconhecimento, existe de certa maneira você mostrando muito mais dos seus talentos e dos seus potenciais, mesmo que você não se reconheça assim. O mundo ao seu redor vê isso. E algum tipo de progresso muito importante também consegue acontecer, que é o Cavaleiro de Paus. Existe um foco, existe uma direção sendo levada aqui. Só que os pensamentos estão duvidosos. Talvez você esteja vendo tudo por uma perspectiva mais densa, por uma perspectiva mais pessimista. E pensando até que você tem que se afastar de pessoas e situações, quando na verdade isso daí nem vai precisar acontecer. Porque na vida afetiva, o universo, carta do mundo com o Rei de Paus, é como se existisse uma mudança de ciclo e uma mudança de padrão que te traz segurança, assertividade, que traz a libido muito bem utilizada, canalização da própria força criativa, da própria sensualidade também, e que pode representar, por exemplo, algum ciclo se fechando e outro se abrindo, pode representar um momento de festividade, de alegria, de encontrar um ponto, às vezes num relacionamento, se você está com alguém, de encontrar aquele ponto de, cara, que chave importante, essa chave foi acessada, então agora a relação flui. E aí, na vida material, a Torre com As de Paus mostram alguma mudança de rota e de caminho que é brusca e que não depende das suas escolhas, mas que é uma catapulta, é uma gangorra, na verdade, para um As de Paus, que é uma iniciação muito mágica e também muito promissora no seu caminho. Entende por que eu estou falando? Existe essa intervenção angélica, essa intervenção dos anjos ao seu redor aqui? Porque você não está escolhendo, a vida está escolhendo por você, mas por alguma razão, Luzinha, a vida está escolhendo da forma mais elevada. De uma maneira que realmente te liberta de certos fardos e te encaminha para um caminho de pura iluminação, de contentamento, de felicidade. Talvez você demore ao longo dessa semana a perceber que tudo isso que está acontecendo é para o seu bem maior, mas chega algum momento ao longo da semana que você percebe. Chega esse ponto aqui. E aí você entende, as mudanças estão realmente acontecendo. Todo esse meu investimento na minha energia, no meu ser, em ser alguém de quem eu me orgulho, isso realmente está sendo cultivado e está começando a trazer brotinho para mim. Então, momento mágico, momento ímpar para você. Na vida emocional, então, o mundo com o Rei de Paus. Quem está num relacionamento sério, eu vejo a relação passando por um momento muito harmonioso. Existe resolução de pepinos do passado. Você consegue utilizar a sua autoridade, impor os seus limites, impor o seu respeito, sem ser maçante ou sem tirania e vice-versa. As pessoas conseguem se entender o espaço e a vontade do outro. Existe sexualidade, até mesmo um erotismo bem sagrado que pode acontecer, aqueles momentos de encontro e de troca de energia que são mágicos a partir do sexo. Existe também autoestima, autossuficiência e amor próprio. Então, a relação consegue acontecer sem codependência e sem drama, simplesmente de uma forma leve, de uma forma plena, com uma sensação de... eu nem sei o que dizer, com uma sensação de pura felicidade, de transbordar, vazar a felicidade de vocês. Para pessoas solteiras, há um potencial de conhecer alguém novo. E você talvez comece a semana comendo mosca. Então, sei lá, uma pessoa linda te segue no Instagram, você nem viu. Aí a pessoa te manda mensagem aí que você se toca. Ou então, vai no banco, tá na fila do banco, aquela pessoa
tá te olhando e você não percebe, até que a pessoa tem que ser muito descarada e falar. Mas eu entendo que a pessoa toma essa atitude. Então, você pode até comer um pouquinho de mosca aqui, mas há um potencial forte de acabar conhecendo alguém novo. E uma pessoa interessante, uma pessoa numa figura de rei de paus. Não significa que é necessariamente homem, não. Porque, por mais que seja o rei de paus, a gente não está falando do gênero, a gente está falando da energia desse indivíduo. E aí é uma pessoa generosa, comunicativa, bem-sucedida. Eu diria até que é alguém que conseguiu estabelecer, de certa forma, um equilíbrio material e não usa isso com soberba, mas usa isso de uma forma que é admirável, que incentiva o outro, que se mantém incentivado também. Tem esse aspecto, assim, esse caráter mais ou da liderança ou do sucesso, isso faz parte do caráter desse indivíduo, sem que torne essa pessoa, como eu falei, soberba, sem que ela se ache superior ao outro. Então, é muito bacana. E isso te traz também uma sensação de reconhecimento. E também um reconhecimento cheio de autorreconhecimento. Por isso que não é uma validação que só depende do outro chegar e te elogiar. Quem está com contatinho, né, que não está num relacionamento sério, mas também não está totalmente desimpedido, tendência de iniciar relacionamento sério, de rolar aqui algum tipo de pedido, ou mesmo de vocês perceberem a relação se encorpando mais, ficando mais séria, ficando mais gostosa, criando mais forma. Assim, vocês avançam para um novo estágio do relacionamento, mas isso não faz com que a rotina ou com que o dinamismo do casal precise ficar enroscado, entrelaçado de maneira nociva ou de maneira, como eu digo, de maneira tóxica. Então, é leve, é respeitoso no geral. E é isso, é um momento de lua de mel, é um momento muito gostoso que merece realmente ser aproveitado. Na vida material, a torre com as de paus mostra essa mudança brusca que te redireciona para uma rota nova. Tem vezes que a gente está usando o GPS e parece que o GPS fica meio tantando as ideias. Você quer chegar numa rua pertinho e o GPS te fala para fazer zilhões de curvas, cruzar a cidade inteira antes de chegar ali, fazendo vários S's. E aí, às vezes, você erra o caminho que o GPS mandou e ele te mostra um caminho simples, uma rota simples. Entende o que eu estou querendo dizer? Como se fosse assim, o primeiro caminho que você achava que você estava seguindo era tudo confuso. Ele te levaria em algum tipo de realização. Só que aí você dá um pisãozinho em falso e, cara, tem outro caminho aqui muito melhor. E aí você pode seguir por esse caminho com leveza. É sobre isto na vida material de vocês. Então, tanto no que diz respeito a estudos, a trabalho, a dinheiro, é isso que acontece. Algumas pessoas ganhando nãos a respeito de processos seletivos, de provas, de entrevistas de emprego, mas esse não é fundamental, porque é com esse não que você vai conseguir a oportunidade que você realmente merece, a oportunidade que vai ser boa para você. Às vezes, você pensando assim, eu quero pegar tal cargo, ou tal responsabilidade, tal cliente, eu quero tal função aqui na minha empresa, e isso não rola, mas aí algum outro talento, outra chance que estava disponível, mas que você não perceberia, consegue aparecer. Sei lá, a promoção que você estava de olho na Black Friday e acabou, estenderam um pouquinho e acabou. E aí você fica de ururu, mas quando você olha em outro site, está ali aquilo que você queria ainda mais barato, então um produto ainda melhor. Entende? É realmente um redirecionamento. O GPS foi recalculado aqui para te trazer uma rota mais tranquila e a tendência é que seja muito positiva. Pessoas que pode até rolar isso aqui assim de uma forma muito imediatista, a pessoa é demitida e já consegue um novo trabalho. É um trem assim, é quase que um lampejo de fogo assim, um raio que cai, mas em vez de ele destruir, ele só transforma o que está ao seu redor, aceita. Sem resistência, vai lá e pega, mesmo que você duvide no primeiro momento. E o conselho, Luzinha, é o julgamento com 7 de paus. Então, tem algo que você é muito bom em fazer, ou algo que você já vinha fazendo, e que por alguma razão você foi abandonando. Pode ser um talento, um hobby, um ritual, um hábito, algum contato, uma amizade querida, um parente, um amor, quem sabe. Mas, enfim, tinha algo ali que fazia parte da sua caixa de tesouros interna. E agora o conselho é resgata isso. Pode ser um projeto também, né? Não sei se eu falei. Mas resgata isso, chama de volta esse lado tão importante e precioso seu. Outra coisa, você vai ter oportunidade aqui de mostrar quem você é, de mostrar o seu poder e a sua vitalidade, de não se deixar derrubar. E o julgamento com 7 de paus falam, faz isso. Não abaixa a cabeça para ninguém, não. Vai ter oportunidade de agir diferente, porque o julgamento vem com as mudanças que precisam acontecer referentes ao passado para que
o que precisa se manifestar de fato se concretize. Às vezes, para isso, a gente tem que chamar algumas coisinhas antigas de volta. Seja chamar uma situação para que você aja diferente, então agora uma nova porta consiga se abrir, ou seja, como eu falei, chamar aquele projeto, aquela circunstância do passado para que seja trabalhado e agora consiga dar certo. Então, reflete aí como que será isso para você e como será isso na sua vida. E é isso, Luzinha. Acabo por aqui a nossa previsão. Muita gratidão por ter assistido. Espero de todo o coração que faça sentido para você. Me conta nos comentários como se relaciona com a sua vida. Um grande beijo. Até semana que vem.